Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre a questão da estrutura do recibo de férias e a gente vai estar apresentando aqui um exemplo de um recibo de férias sem a solicitação do abono. Então, eu queria primeiro validar as informações, ok? As informações que estão contidas que normalmente estão contidas no recibo, para que você possa compreender aquelas três informações que nós falamos, lembra? Período aquisitivo, período concessivo e período de gozo. Então, essas três informações vão te ajudar a compreender a construção do cálculo e do recibo de férias. Então, tomando como base aqui um recibo onde a gente não está considerando o abono pecuniário, ou seja, a pessoa não vendeu um terço de férias, ou seja, vai gozar férias integrais, 30 dias, sendo que o salário base dele é de R$ 3.000, ok? Bom, a partir daí, o que vai acontecer? Ele vai avaliar o período aquisitivo, então a gente está considerando que essa pessoa foi admitida em 1/2 de 2022, e ela está completando o período aquisitivo, ou completou, 31/1 de 2023, tá? Então, esse é o período que deu direito a ela aos 30 dias. Aqui é o período concessivo, que é o quê? O primeiro dia subsequente ao término do período aquisitivo. Então, vem o período concessivo. Lembra que nós temos 11 meses para colocar a pessoa de férias. Então, os 11 meses começam a contar no primeiro dia subsequente ao término do período aquisitivo, ao último dia, né? Então, é 1/2 de 2023 até o dia 1/1 de 24, ele tem que gozar as férias, dentro desse período. Se ele gozasse fora, depois desse período, aí a empresa vai ter que pagar férias dobradas. Ok? Então, o período de gozo que nós estamos classificando é de 1/4 a 30/4, 30 dias, que está dentro do período concessivo, ou seja, a gente não tem risco nenhum, não tem problema nenhum aqui de pagar férias dobradas, tá bom? Então, dias de gozo, 30 dias, salário base, 3.000. Então, nós vamos para a base, efetivamente, de cálculo. Então, férias normais, 30 dias, salário, como é 30 dias, férias integrais, salário cheio, R$ 3.000. Um terço divide 3.000 por 3, que é um terço, vai achar R$ 1.000. Nesse caso aqui, ele optou, ele não quis o abono de vender 10 dias, mas ele optou pela primeira parcela do 13º. Então, a gente vai pegar a primeira parcela do 13º, que é aqui, 50% do valor do salário, da base salarial dele, R$ 1.500. E aí, a partir daí, não tem mais nada para pagar, nós temos os descontos, que seriam o INSS e o IR, tá? Considerando as bases, tá? Aí você tem que olhar sempre as bases. Quais são as verbas que fazem base no pagamento de férias para FGTS? Vai incidir férias, um terço e a primeira parcela. Para FGTS, tudo aqui é incidente para a empresa recolher FGTS sobre a base. Então, a base somatória, tudo aqui, deu 5.500, então a base de FGTS vai dar 5.500. Quando você olha aqui na parte de INSS, o que você encontra? Você encontra uma base diferente. O que não incide INSS, nem o que não incide imposto de renda? Ou a primeira parcela do 13º salário. Tá? Então, aqui você não vai ter base para incidência a primeira parcela do 13º para nenhuma dessas duas verbas. Então, o que incidiu para calcular INSS e IR foi R$ 4.000. Nós vamos fazer depois uma continha para vocês entenderem como é que faz o cálculo do INSS e do IR numa aula exclusiva de cálculos de encargos, tá bom? Aqui eu coloquei os valores já que eu encontrei, mas a gente não precisa fazer esse cálculo nesse momento. Lembra que a gente está fazendo o foco, a rota aqui é entender como funciona a rotina de férias. O sistema calcula automaticamente esses valores aqui para você. E ele também, à medida que você lança as informações aqui no sistema, ele também calcula isso aqui para você. Só que, lógico, você precisa ter o sistema que faz esse cálculo para você, mas você precisa saber
a base conceitual e conferir se os valores realmente saíram corretamente. Ok? Então, a ideia aqui é você entender primeiro como funciona a rotina de férias. Depois a gente vai avaliar a rotina de base de cálculo, que para cálculo dos descontos legais. Bom, esse aqui é um exemplo de férias sem abono. Agora vamos pegar um cálculo de férias com abono, tá? Então vamos pegar aqui um cálculo de férias com abono. Período igual, tá? Dias de gozo 20. Por que 20? Porque 20 ele vai gozar e 10 dias ele está vendendo. Lembra da venda? Do abono que se converte um terço do período que ele tem de gozo. Então, converteu um terço de 30, ele tem 10 dias de abono de férias. Então, o que, que vem no recibo? Vem no recibo o período aquisitivo, o período concessivo e o período de gozo passou a ser um período com menos dias, porque quando terminar o 20º dia, ele começa a trabalhar. Ele deveria estar em 30 dias gozando, mas ele abriu mão de 10. E aí esses 10 é convertido em abono de férias, que também paga um terço. E aí os outros 10 dias ele vai trabalhar. Quando chegar no final do mês, a gente está falando do mês de abril, então quando chegar no dia 30 de abril, ele tem direito a receber 10 dias de salário por conta dos 10 dias que ele abriu mão de descansar e trabalhou. Então, a gente faz a conta igual, que é o quê? Você pega a base salarial, divide por 30, que são a quantidade de dias do mês, e multiplica por 20, que dá R$ 2.000. Divide 2.000 por 3, vai dar 666,67, que é um terço das férias. Aí você vai calcular 10 dias, que são os dias do abono. Os 10 dias é salário, divide por 30, multiplica por 10. Multiplicou 10 dias, deu R$ 1.000. Dividiu por 3 vai dar, que é o abono sobre um terço sobre o abono, dá 333,33. Aí nós temos, então, o valor de proventos, R$ 4.000. O valor do desconto vai ser 247,94, que são esses dois valores aqui de IR e de INSS, ele vai ter um líquido de 3.752. As bases de cálculo. As bases de cálculo vai ser, para a FGTS, somente a soma de férias mais um terço. O abono e um terço não incide. Para a INSS e para a IR é a mesma coisa. O abono e um terço do abono não incide para nenhuma dessas verbas aqui como base de cálculo. Bom, aqui é um ponto que eu queria terminar para que você tivesse uma visão de uma estrutura de um recibo de férias. A gente colocaria aqui os dados da empresa, dados do funcionário, e o recibo de férias estaria mais ou menos dentro desse layout, vamos dizer assim. Eu vou colocar para vocês um modelo de recibo de férias que é padrão, né, de um sistema de mercado, para vocês verem como que fica, para vocês só ter como um documento de base, né? Mas, na verdade, todo o sistema de folha de pagamento entrega isso de forma padrão, default, já vem no sistema, não precisa ser desenvolvido, e é padrão. Então, a gente vai parar aqui e eu vou, com uma próxima aula, apresentar o cálculo, a execução do cálculo, fora desse ambiente de apresentação. Nós vamos para uma planilha de Excel e lá a gente vai fazer 3 exemplos para que vocês entendam como é que funciona a, a rotina de cálculo efetivamente. Ok? Então a gente se prepara aí, vamos lá para a próxima aula.